Fala pessoal, aqui é o Matheus, estou de volta aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que baixa o VS Code e configura ele para torná-lo um ambiente de desenvolvimento C/C++. Para isso a gente vai precisar de baixar o VS Code, baixar o conjunto, ou a coleção de compiladores e programas para trabalhar com desenvolvimento C++, né, e configurar isso tudo no VS Code para tornar meio que automático, conforme vocês viram no final daquele vídeo que eu fiz anteriormente, beleza? O VS Code ele é um editor de texto, né? A gente tem o Notepad, né? Só que o Notepad ele não traz esse recurso de colorir o código, né? Ele não organiza em abas como eu organizei por aqui, entendeu? Eu não tenho um recurso de configurar um debugger para os códigos no Notepad. Aqui no VS Code eu já tenho isso, né? Eu posso, por exemplo, estando em um arquivo, né, ou na verdade um projeto, que na verdade são um conjunto de vários arquivos, pesquisar por essa aba aqui alguma coisa. Por exemplo, eu quero pesquisar a palavra hello, né? Ele vai trazer todas as coincidências de hello, não só nesse arquivo, né, mas em todos os arquivos que tiver dentro do meu Explorer, né, que no caso do Explorer é justamente o que tem aqui, ó. Por exemplo, aqui tem esse main.c aqui. Se eu vir aqui, e olha, vocês podem ver que facilmente eu consigo criar um arquivo txt aqui, e que dentro desse arquivo txt eu colocar outro hello, né, salvo, né. Vamos supor que sejam vários arquivos e eu quero achar todas as correspondências de uma palavra em todos os arquivos. Por aqui eu posso simplesmente digitar as correspondências e olha, já apareceu que no main.c tem uma correspondência de hello e no arquivo que eu acabei de criar, texto.txt, também tem uma correspondência. Isso ajuda muito. Recursos que não tem no Notepad, num editor de texto convencional. O VS Code ele é preparado para desenvolvimento, então ele tem esses recursos a mais, né? Ele já traz uma integração com o Git. Vocês vão entender mais para frente que Git é um conjunto. Na verdade, o Git em si ele é um programa criado pelo mesmo desenvolvedor do Linux para fazer um versionamento de código, né? O versionamento de projeto, o versionamento de programa. O que é um versionamento? É justamente um controle de versões. Quando você faz um código, esse código ele muda várias vezes, né? Às vezes você quer desfazer uma mudança que você fez, e como é que você controla isso? Criando novos arquivos, enchendo o seu HD? Não, você pode criar o Git, que ele vai fazer isso por você, mas isso mais pra frente a gente vai ver, né? Aí tem esse carinha aqui que é o Remote Explorer. Isso daqui é porque eu tenho um WSL instalado no meu computador. O que é o WSL? O WSL é um recurso criado pela Microsoft para possibilitar que eu consiga virtualizar sistemas base Unix, ou melhor dizendo, Linux, no próprio Windows, entendeu? Eu tenho uma distribuição do Debian baixada aqui no meu computador, uma distribuição do Kali Linux e uma distribuição do Ubuntu. Mas só para vocês verem que também tem a possibilidade de eu integrar isso tudo com o meu próprio VS Code, né? O Debian é uma distribuição bastante presente em servidores, porque ela é uma distribuição mais performática e mais consolidada, né? Dificilmente tem erros críticos no sistema operacional baseados na distro do Debian, né? O Kali Linux é uma parada mais hacker, né? Porque ele traz consigo umas ferramentas no próprio sistema operacional que possibilitam você fazer testes de cybersecurity, né, e tudo mais. E o Ubuntu, com a versão mais de entrada para quem está conhecendo o Linux agora, porque ela se assemelha mais ao Windows, apesar de o WSL ser totalmente emulado pelo terminal, né? Eu também tenho a opção de baixar, né? Até porque o Ubuntu ele é instalado automaticamente quando a gente baixa o WSL. Só para vocês saberem sobre esse recurso. Aí eu tenho um recurso de expansão, né? Que são expansões ou plugins que a gente baixa no VS Code para tornar ele mais próximo do que seria um IDE. Por exemplo, eu posso baixar plugins do C, né, que possibilita programação em C, em C++, né? Quando eu baixo um plugin de C, por exemplo, é justamente esse plugin que corrige a síntese do meu código. Ele sabe que isso aqui é uma função do C, né? Ele sabe que isso aqui é uma palavra reservada do C, né? Ele até me ajuda a colorir o código baseado nessas extensões que a gente tem que baixar. O VS Code por si só não faz isso. É um plugin que possibilita isso ser realizado, e a gente baixa esse plugin pelas extensões, né? Aí aqui esses carinhas são recursos de compilação, né? Esse carinha aqui é interessante porque, vamos supor, eu quero mandar uma print de uma parte de um código para um amigo. Eu seleciono e tiro essa foto aqui, que ele formata nesse estilo de imagem que fica até bonito, entendeu?
Live Server e Live Preview é um recurso interessante porque a gente pode, enquanto a gente faz um código de o que seria uma página web, eu consigo visualizar em tempo real como é que essa página web está ficando pelo Live Preview, né? E criar um servidor local para mim acessar essa página web no meu computador, por um celular que seja, por esse Live Server. E curiosidade, tem que ser a versão 5, né? Ou melhor, 5 Server aqui. A versão em si é 0.3, mas tem esse 5 Server aqui porque existe somente o Live Server, né? Essa versão aqui é interessante, que tem esse 5 com estrela aqui, porque ela de fato cria um servidor local, né, na sua rede. Então, se você acessar o IP do seu computador na porta que o Live Server cria, você vai conseguir ver a página. Esse Material Icon aqui, que nada mais é nada menos que um recurso para você mostrar como é que está ficando suas páginas. Tá vendo esses ícones aqui que tem um C na frente, que mostra com o arquivo C. Esse main.txt aqui, ele mostra que é um binário, né? Por exemplo, se eu criasse uma pasta aqui, barra JS, assim, JS JavaScript, é uma pasta de JavaScript, tá vendo que ficou diferente a pastinha ali? São esses recursos interessantes que o VS Code traz. Essa outra expansão aqui, que é para colorir o código, né? Ou melhor dizendo, o tema do meu VS Code, se eu quiser que fique branco, se eu quiser que fique preto, né? É bem interessante. Isso aqui é o Platform.io, que é meio que um framework de desenvolvimento IoT, né? Esses plugins aqui para o Python, plugins para o Rust, né? Gerenciador de tasks, o WSL que eu falei para vocês também tem que ser instalado uma expansão, né? O VS Code Icons, né? Eu não uso o Material Icon, na verdade. Eu mostrei para vocês que aqui estava desse jeito aqui, mas esse aqui não é do Material Icon. Esse daqui é do VS Code Icons aqui. Eu acho que ele fica mais bonito, né? E esse aqui que é interessante também, que é o VS Code PDF, que eu posso abrir PDFs direto pelo VS Code. Eu gosto muito disso também. Mas enfim, é mostrando do porquê usar o VS Code, beleza? E agora a gente vai partir para o processo de instalação do VS Code, né? Eu vou usar uma máquina virtual totalmente limpa e instalar do absoluto zero, para vocês verem que eu de fato estou partindo do zero para instalar o VS Code. E depois eu vou instalar com vocês o conjunto de programas para se desenvolver código do estilo C, que vem o compilador do C e também o GBD, que é o debugger de C. Fechou? E também de C++. Tá, depois da transição, vamos fazer agora o processo de instalação do que seria o VS Code numa máquina virtual. Vou partir do princípio da máquina virtual, mas aqui vocês não vão usar a máquina virtual, né? Porque eu estou usando a máquina virtual justamente para emular o que seria um computador que nunca recebeu o VS Code antes, né? E está fazendo uma configuração do absoluto zero. Eu vou até fechar meu VS Code aqui para não pesar tanto assim, né? E eu vou abrir aqui a máquina virtual, tá? Então aqui a máquina virtual, beleza. Eu vou entrar na máquina virtual aqui. Então eu estou aqui no que seria uma máquina virtual, como se fosse um computador que nunca recebeu o VS Code na vida. Na verdade, isso aqui é um computador que nunca recebeu nada, porque eu acabei de instalar essa máquina virtual, então nem o Google Chrome ela tem. Então vamos lá. Estou aqui no ambiente da máquina virtual, vou baixar o VS Code. Como é que eu faço? Simplesmente vou abrir o navegador, beleza? Provavelmente vai mostrar um monte de coisa aqui do Edge, né? Até porque eu não configurei nada. Aqui está falando bem-vindo ao Edge. Isso aqui eu não quero passar nada aqui pro meu Edge, né? É até meio chato isso daqui, mas eu vou até fechar isso daqui porque eu não quero saber de nada. Eu quero baixar o VS Code, então eu vou digitar aqui VS Code, download, beleza? Estou aqui no que seria o Bing, né, o motor de busca da Microsoft. Tá aqui, ó, download Visual Studio Code, Mac, Windows e Linux, né? Aí tá aqui. Eu estou no Windows, né? Então eu vou baixar para o Windows. Quando eu clico para baixar, ele vai jogar aqui para essa área que seria a documentação do VS Code. Aconselho vocês darem uma lida. Overview, que ele explica tudo, né, sobre o VS Code, sobre o que a ferramenta traz, né? Setup para o Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi. Você pode ver que diversos sistemas operacionais, né, rodam o VS Code, né? Aí tem Get Started, né? Aí aqui
o que seria a configuração para se programar usando Node.js, JavaScript, TypeScript, Python, Java, o C++, que é do nosso interesse, C Sharp, né? Enfim. Mas aqui ele já fez o download, tá? Depois a gente volta nessa tela aqui. Tá aqui, ó, Downloads. Vou mostrar no Explorer esse arquivo que eu fiz o download. Esse carinha aqui, ele é um instalador do VS Code. Beleza? Vamos clicar 2 vezes nele para executar o processo de instalação. Como eu estou rodando uma máquina virtual, vai ficar bem lento, tá? Meu computador não tem muita memória RAM, então realmente é um pouco lento, tá? Mas é por causa da máquina virtual, tá? No computador de vocês vai ficar bem fluido as coisas. Eu até fechei de propósito para evitar consumo desnecessário de processamento. Vou acertar os termos, eu sou obrigado a aceitar, né? Próximo, aqui é o local padrão onde ele vai instalar. Deixa como padrão mesmo. Aqui posso deixar como está. Isso daqui é interessante a gente habilitar, né? Para ele criar um atalho na área de trabalho do VS Code. Se você quiser, você pode deixar marcado. E isso daqui eu considero importante porque isso aqui, quando você clica com o botão direito aqui na área, vai aparecer uma opção para você abrir com o VS Code. Então, se você quer abrir com o VS Code sua área de trabalho, você clicaria com o botão direito e aparecer aqui, ó, abrir com o VS Code. Você clica e ele iria abrir o workspace de desenvolvimento do VS Code na sua área de trabalho, né? E se você estiver dentro de uma pasta que seja, seria da mesma forma. Por exemplo, eu criei aqui uma pasta de desenvolvimento tipo C, né? Eu vou abrir essa pasta. Eu acho que aqui está sincronizando o OneDrive. Eu vou até parar de sincronizar o OneDrive porque isso daqui vai consumir processamento desnecessário. Fechar o OneDrive. Fechar. Beleza. Então, bem aqui, ó. Estou aqui nessa pasta, aí eu quero abrir ela com o VS Code, apareceu uma opção aqui para me abrir com o VS Code. É justamente isso daqui que eu habilitei, tá? Que possibilita isso, esses dois recursos. Então, próximo, aqui é um resumo e manda instalar. Ele vai instalar aqui meu VS Code. Não tem segredo. Baixou lá no site oficial. É basicamente dando next, 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 né? Que é próximo. Só tem que lembrar de habilitar esses dois recursos aqui que eu considero importantes e já era. Já está instalado o VS Code na máquina de vocês. E aqui eu vou mandar iniciar o VS Code. Acabou de instalar, você pode ver que já criou aqui o atalho. Né? Se eu clicar aqui com o botão direito na minha área de trabalho. Até deu uma travada aqui. Mas é o problema da máquina virtual. Vamos esperar a boa vontade aqui dela. Enfim. Beleza, ó. Cliquei com o botão direito aqui, ó, abrir com code. É justamente isso que eu queria. Beleza? Então eu posso abrir minha área de trabalho. O ambiente de desenvolvimento do VS Code na área de trabalho. Então aqui eu dou um concluir. Como eu deixei marcado inicializar, ele já vai abrir o VS Code. Beleza? Vou atualizar aqui. Tá travando um pouquinho. Mas igual eu falei pra vocês, é a limitação da máquina virtual. Vou até fechar isso daqui. Você pode ver que ele está abrindo o VS Code. Beleza? Aqui está bem lento mesmo, porque meu computador está gravando a tela, está executando isso aqui, que é uma máquina virtual, e isso consome muito processamento do minha CPU. Por isso que está ler desse jeito. Vamos esperar aí carregar. No computador de vocês vai ser bem rápido. Então é assim que inicia o VS Code. Eu vou até fechar ele aqui. Vou dar uns updates aqui. E eu vou mandar abrir de novo. Espero que ele abra mais rápido dessa vez. Beleza. Aqui, quando ele inicia, ele aparece esse Get Started aqui com o VS Code. E a primeira coisa que a gente já pode fazer, porque eu acredito que muitos de vocês vão ter dificuldade, é a questão da linguagem, né? Porque é em português, não é em português. Aqui a gente já pode direto baixar o que seria a versão em português. Eu posso vir aqui, ó, na expansão, que é justamente isso aqui, expansões, e instalar esse recurso aqui, ó, português. Manda instalar. Depois que ele instalar, vai aparecer uma opção para mim mudar. Então vamos esperar terminar de instalar. Instalou, mudar para a linguagem. Ele vai fechar e abrir o VS Code.
que é o reset, né? O restart. Beleza? Tá aí. Acabou de atualizar meu VS Code para o português. Né? Então aqui vocês podem ir seguindo passo a passo. Aqui tem as preferências, eu quero ficar no modo claro, no modo alto contraste escuro, alto contraste claro. Eu sempre prefiro o modo escuro, né? Até para poupar um pouco as vistas aí. Né? E aí você pode meio que ver sobre o suporte de todas as linguagens, né? Que é a documentação que explica como é que você programa, né? Ou melhor, como é que você configura o VS Code para se programar em outras linguagens, né? Uma bateria de linguagens aí que ele tem. Ajustar suas configurações, sincronizar entre dispositivos, desbloqueia a produtividade com a paleta de comandos. É bom vocês lerem isso daqui, mas eu vou marcar tudo como concluído e é isso. Beleza? E pronto. O VS Code está instalado na máquina de vocês e agora vocês podem desfrutar dessa ferramenta tão poderosa. Né? Por exemplo, aqui eu posso abrir uma pasta, né? Procurar uma pasta. Por exemplo, lá no meu computador, na minha área de trabalho, eu tenho essa pasta tipo C. Vou selecionar ela, pá. Tô dentro da pasta C, a minha pasta está completamente vazia. Aqui ele vai pedir para me confirmar se eu confio nos autores dessa pasta, né? Eu confirmo, até porque sou eu que sou o autor, então vou confirmar e beleza. Tô dentro da pasta aqui, a pasta está vazia, não tem nenhum arquivo, porque eu criei a pasta aqui com vocês, né? E eu posso começar a criar meus programas aqui. Por exemplo, um programa muito famoso, né? Programa não, na verdade, o VS Code ele já até vem com algumas coisas pré-programadas, que por exemplo, para você criar uma página web, você tem que criar um arquivo .html. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, eu vou criar um index.html, né? Dou um enter aqui, né? Eu dou exclamação enter, ele já cria o que seria o corpo do arquivo HTML. Detalhar como é que isso aqui funciona. Não tem por que eu explicar, porque vocês têm que estudar sobre HTML, mas para vocês verem que o VS Code ele já, só de eu vir aqui digitar exclamação e um enter, ele já cria o corpo de uma página HTML, né? De um arquivo HTML. Porque, via de regra, isso aqui é o mínimo para vocês criar um arquivo HTML decente, sem erro, né? E beleza. Explicando um pouco dos recursos do VS Code, tá? Só que aqui, essa pasta é para C, né? Então eu vou excluir isso daqui, porque não é a ideia. E eu vou criar aqui o que seria um arquivo main.c. Aqui eu posso começar a fazer meus programas em C. Você pode até ver que ele já reconheceu que eu quero fazer um arquivo do tipo C e vai pedir para me instalar as expansões para tornar, né, o VS Code uma ferramenta para se desenvolver em C, né, que no caso é fazer o setup. Eu não vou instalar isso agora porque eu vou mostrar isso para vocês manualmente. Fechou? Mas basicamente o VS Code já está instalado. E agora é só vocês, com os recursos do próximo vídeo aí, ou melhor, do próximo corte, aprenderem como é que instala o compilador, né, e configurar ele para de fato ser usado para programar em C++. Porque se eu vim aqui e colocar hashtag include stdio.h, ele até colore, né, meu código. Mas você está vendo que não está tendo um autocomplete, né, que é aquele comando que fica aparecendo para mim para completar meu código, porque ele não está configurado ainda para a sintaxe do C. E como é que eu rodaria isso daqui? Eu escrevi o código, beleza. Como é que eu rodo? Preciso do compilador. Então, na próxima etapa desse vídeo, eu vou mostrar como é que se baixa o compilador C para a gente estar rodando o nosso programa C. Fechou? Até a próxima. Então eu estou de volta aqui e agora eu vou instalar o compilador, beleza? Que é aquele pacote de ferramentas para a gente fazer a nossa compilação de código, ou melhor, a build, a construção do nosso executável. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui em ajuda e ver pela documentação. Clica aqui na documentação, ele vai abrir no navegador aqui, beleza? E eu quero fazer um setup, uma configuração para programar em C e em C++. Eu venho bem aqui, ó, C, C++, GCC on Windows. E bem aqui, esse artigo aqui completo, ele mostra como é que eu faço a instalação.
seria basicamente ler e ir mexendo para se fazer a configuração, tá? Inclusive, para você fazer o download é simplesmente assistir esse vídeo aqui. É um vídeo de 3 minutos, tá? Ele é em inglês, mas é um step by step, um passo a passo. Não tem erro. Né? Mas eu vou fazer com vocês aqui para vocês acompanharem por um vídeo até traduzido, né? Aqui ele vai dizer para mim instalar esse carinha aqui, que é um instalador de pacotes para o Windows. Vou clicar, ele vai me jogar para uma nova pasta e vai instalar o instalador de pacotes, né? Depois que eu terminar de executar a instalação dessa ferramenta, eu vou executá-la e instalar na minha máquina. Aqui eu acabei criando várias instâncias dele porque eu cliquei 2 vezes. Tá, esse carinha aqui. Vou dar um próximo. 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 Você vê que é bem tranquilo, né? Aí ele vai instalar esse MSYS2. Eu vou aguardar ele fazer a instalação, né? E não é mais nada menos que detalhe da instalação. Preparando a instalação. Preparando os componentes. E vamos esperar ele fazer essa instalação aí. Instalação finalizada. Vou dar um próximo aqui. E ele vai executar. Concluir. Ele executou. Esse carinha aqui, que é um terminal de instalação de pacotes, né? Eu vou dar esse comando aqui. Copiei. Botão direito. Colar. Enter. Ele vai aparecer isso daqui para mim. Eu vou colocar um Y para dizer que eu quero instalar o pacote MinGW 64, né, que dentro dele é o conjunto de aplicativos, ou melhor, programas de compilação e debug de linguagem de programação. Dou um Enter. Aqui na verdade é o Y mesmo, ou Y minúsculo. Enter Selection Default All. Era para ser o Y. Deixa eu dar o comando novamente. Ele deu um erro aqui. Mas Enter a Select All. Eu sinceramente não esperava por esse erro. Deixa eu fechar aqui e abrir ele como administrador. Esse carinha aqui. Executar como administrador. Eu acho que é justamente isso que deve estar faltando. Se for yes, o yes minúsculo. Eu tava fazendo errado, tá? Aqui o yes não era agora, era só dar um enter aqui para dizer que eu quero que instale tudo. E o yes é agora, tá? Cabaçagem aqui mesmo. E agora ele vai começar a fazer o download do compilador, tá? Esse tipo de coisa acontece.
Acabei esquecendo desse processo. Aí ele estava querendo que a gente confirmasse, que eu instalasse tudo, eu dei um Enter para dizer que sim. Né? E depois eu confirmei com Y. Tá? Até pensei que o problema era por não estar sendo executado como administrador, mas não. Até na primeira execução lá funcionaria, só apertando no Enter e depois dando Y. E aqui é esperar instalar aí os recursos. Então o pessoal terminou de fazer a instalação aqui das ferramentas. Né? Só vou explicar um pouco tudo isso que foi baixado. Né? São várias ferramentas. Tá? Aqui a gente tem o GCC, correto? Que é o que a gente vai usar para compilar os códigos do tipo C. Né? O GBD também. O GBD é o G++. Ele vai estar aqui em algum lugar dentro de todas essas ferramentas que a gente baixou. Você não precisa instalar todas, por exemplo, a gente não vai usar Fortran, né? Mas eu até preferi baixar tudo aqui, né? Não selecionei o que eu quero que instale, né? Porque se alguma hora precisar já está instalado, entendeu? Então eu até considerei baixar tudo por causa disso. Não é tão pesado assim, não é uma coisa que vai, por exemplo, prejudicar meu computador, né? Então eu preferi já baixar tudo para quando precisar já está instalado, que seria o pacotão inteiro dos compiladores do GBD, melhor não, do GNU GCC. Né? Igual eu falei para vocês, ele é um pacote de ferramentas, então aqui eu instalei todas, que são um total de 58. Tá? Vocês podem ver mais a fundo como é que é para fazer uma instalação diferente, que é para instalar só o que vocês querem, que basicamente é o GCC, o GBD e o GDB e o G++, né? Mas eu instalo tudo logo por desencargo de consciência. Fechou? Beleza, posso fechar isso daqui e vou dar um Windows R aqui e vou abrir meu CMD aqui, que é fazer aquele processo para ver se instalou G, ou quer dizer, antes de tudo GCC --version. Vocês vão ver que deu erro. Né? Tá instalado o GCC, só que ele ainda não está nas variáveis de ambientes, ou seja, ele ainda não é acessível pelo todo o ambiente do meu Windows. Eu quero deixar isso acessível por todo o ambiente do meu Windows, para que pelo VS Code eu consiga usar o comando GCC, G++, que seja. Para isso a gente tem que adicionar um caminho de onde fica esse aplicativo no path do Windows. Como é que eu faço isso? Eu vou acessar variáveis de ambiente. Tá? Variáveis de ambiente. Tem que digitar certinho aqui, ó. Variáveis. Editar as variáveis de ambiente. Eu clico aqui. Beleza? Aqui ele até mostra isso, ó. Que eu tenho que adicionar lá no path esse caminho aqui, ó. Inclusive, se eu copiar esse caminho aqui, abrir meu Explorer e dar um Enter, aqui tem tudo que foi instalado de programas do pacote GNU GCC. Tem aqui o GCC, igual eu falei para vocês, o CC, o CPP, GCC, G++, o GDB, enfim, tá tudo aqui. Eu quero tornar tudo que está dentro dessa pasta acessível pelas variáveis de ambiente. Então eu copio esse caminho e lá nas minhas variáveis de ambiente eu vou colocá-las. Vou colocar esse caminho lá para ser acessível pelo meu sistema. Então, variáveis de ambiente. No path, eu vou... Cuidado, tá? Faça justamente isso aqui que eu estou fazendo, não mude nada. Né? Porque isso aqui pode causar problema no seu computador, mas se você fizer certinho, não tem erro. Aqui no path, eu clico em editar, novo, e colo esse caminho. Dou um OK. Né? Aqui também. Editar, novo, colo, dou um OK, dou um OK, OK. Agora, se eu acessar no CMD, aqui eu preciso entender o que eu faço aqui, ó, é o Windows R, tá? Aí, opa, eu apertei o Windows R junto sem querer. Eu dou um Windows R, Windows R de novo. É o Windows R. Aí abre esse caminho aqui, eu digito CMD e abre no terminal. Né? Ou melhor, o PowerShell ele é até mais recomendado.
beleza? Ah, ele vem feião assim, eu gosto de mudar algumas coisas, por exemplo. Eu gosto de deixar o próprio PowerShell com a cor de fundo preta, tá? Você pode editar o tamanho da fonte, né? Você pode reduzir a opacidade, dar um OK. Beleza, ele mudou, só que não mudou a cor, porque eu tenho que abri-lo novamente. Aí ele fica melhor, entendeu? Estou aqui e agora sim vai funcionar. Se eu der um gcc --version, vai aparecer a versão, porque eu coloquei o caminho desse programa nas variáveis de ambiente. Com isso, eu consigo fazer aquilo que eu fiz no vídeo anterior, que é buildar código tipo C direto pelo terminal. Por exemplo, esse código aqui que a gente fez, né, ele está no meu desktop, está na área de trabalho do meu computador, então eu posso vir aqui, ó, copiar o caminho, dar um CD, Ctrl V, Enter. Aqui deu erro por quê? Porque como o meu sistema está em português, aparece daqui, ó, área de trabalho, e esse caractere aqui dá um problema que vocês não têm ideia. Por isso que eu prefiro deixar até o sistema operacional em inglês, porque esse tipo de coisa não acontece. Esse CD não funcionou por causa disso aqui, desse A com acento, desses espaços, entendeu? Isso daqui é uma porcaria de se resolver, né? Eu teria que, se não me engano, dar um comando aqui em cima e colocar isso aqui entre aspas para resolver. Que eu acho que aí ele entende exatamente, né? Curiosidades que às vezes vocês podem quebrar a cabeça aí e não saber por quê. Tem que ficar entre aspas essa área de trabalho aqui. Então beleza, eu cheguei dentro da minha pasta, em área de trabalho, e eu mandei listar o que tem aqui dentro, main.c. Eu posso usar o GCC, que eu acabei de instalar, e passar o main.c. Dá um Enter, ele buildou. Inclusive, se eu vim aqui, ó, vocês vão ver que apareceu o a.txt. Diferente do vídeo anterior, porque aqui eu não estou usando uma extensão de ícones, mas é basicamente a mesma coisa. Tá, se eu vim aqui e mandar executar o a.txt, Hello World, tá? Então agora eu consigo compilar meus programas pelo terminal. E como é que seria para fazer aquelas tasks? Para no VS Code eu dar simples comandos e já gerar o meu programa. Vamos fazer isso no próximo corte. Fechou? Então vamos lá, retomando aqui. Vamos configurar agora o VS Code para mim não ter que ficar fazendo tudo isso daqui na mão, igual eu fiz no último vídeo. Criar uma task para automatizar esse processo para mim. Vou fechar meu terminal aqui. Antes de tudo, a gente precisa instalar uma expansão, né, que até quando eu criei o arquivo .c aqui, apareceu para mim aqui, já para mim instalar, e eu acabei cancelando. Que seria essa extensão aqui, que já está até aparecendo nos recomendados, né, o pacote de C e C++. Vou clicar para instalar, né, ela vai ser instalada. Ele instala tanto o C++ quanto esse CMakeTools aqui, que é uma ferramenta de configuração do compilador e debug. Então eu vou instalar esse carinha aqui, vou esperar a boa vontade do VS Code aqui. Igual eu falei para vocês, o processo é lento porque eu estou emulando, usando máquina virtual, mas o de vocês aí vai ser bem rápido, sem muito estresse. Esperar ele instalar, não tem segredo mesmo, paciência. Ele instalou aí. Ele demorou a instalar porque ele não instala somente uma extensão, ele instala várias, que são essas 5 aqui. São essas 5 extensões aqui. Beleza? Uma das extensões que ele instala é uma extensão de tema, inclusive. Se eu vir aqui, ó, em temas, trocar tema, tem aqui, ó, o tema claro do estilo C.
e o tema escuro. Como eu falei pra vocês, eu prefiro o tema escuro até para poupar um pouco as vistas, né? O claro e o dark, esse aqui. Show. Então agora ele deu esse erro doido aqui, né? E aqui apareceu esse executar arquivo, C++. Vamos clicar em executar arquivo. Ele já encontrou uma task padrão. Essa tarefa padrão seria a de executar o gcc.exe, que está até no caminho do compilador que eu acabei de baixar. Eu posso clicar aqui, ela vai criar a task para mim. Bem aqui, ó. Criou a task, que é aquelas configurações que eu até mostrei para vocês no último vídeo. Deixa eu configurar o projeto C. Não. Não. E não. Aqui ele pediu para criar um launcher. Eu posso cancelar que eu vou fazer isso na mão. E beleza. Criou essa task aqui. O a.exe. Eu vou deletar esse a.exe. E aqui tem esse include.std com erro. Se eu der um play aqui, ó. Foi buildado com sucesso. Na verdade não foi buildado com sucesso, porque é justamente esse carinha aqui, ó, área de trabalho, que está causando esse problema, por causa do acento e dos espaços. Isso aqui, sinceramente, eu nem me estressaria para como é que resolveria isso daqui, porque eu simplesmente coloco meu computador inteiro em inglês que para de acontecer esse problema, né? É meio chato mesmo trabalhar com um sistema em português por causa desse tipo de problema, né? Você pode usar o terminal para ir fazendo na unha o processo de compilação. E deixa eu excluir esse cara aqui. Inclusive agora, pelo sistema estar em português, eu não sei se vai vir a dar problema. Eu teria que criar uma task de usuário, que eu clico aqui, ó, pelo menos eu vou ter essa boa prática. Task ou tarefa. Abrir tarefas de usuário. Ué. Pra vocês verem que até em português eu me embaralho. Vou colocar em inglês mesmo aqui. Porque no inglês fica mais fácil. Por incrível que pareça. Então aqui, ó. User tasks. Que são todas as tasks de usuários, tá? Que eu criei. Aqui no caso é a padrão, né? Padrão vem desse jeito aqui. Aqui um grupo de build. Que task que é essa, meu Deus do céu? Aqui tudo é uma task, ó. Essa aqui é a task padrão. Vai embora. Não quero nem saber dessa task padrão. Eu vou criar minha própria task aqui, tá? Eu vou copiar as tasks que eu já tenho, beleza? No caso, eu tenho que ir lá na minha máquina principal, que é essa daqui. Eu vou pegar as tasks que eu já criei. Porque, querendo ou não, vocês têm que estudar sobre task para saber detalhado como é que isso funciona. Eu não vou dar o caminho completo aqui, porque é muita abstração que eu tenho para fazer, de conhecimento vocês têm que adquirir com o tempo mesmo. Isso aqui é as minhas tasks, eu vou copiar elas. Na verdade, como eu estou passando para uma máquina virtual, eu teria que, de alguma forma enviar para minha máquina virtual. Eu vou fazer isso e já retorno aqui para vocês, porque não é só simplesmente dar o Ctrl C aqui e Ctrl V lá. Eu vou colocar isso daqui aqui, beleza? Já volto. Então, retornando aqui, consegui copiar, colei as minhas tasks aqui, salvei, e eu vou disponibilizar isso aí na descrição do vídeo, ou quem sabe eu coloco isso no GitHub para vocês copiar e colar também aí no sistema de vocês, né? Então, são as tasks que eu criei.
né? Então, beleza, criei a task aqui. Como é que eu faço para rodar essa task estando aqui? Eu posso dar um F1 e pesquisar por... eu acho que se eu escrever meu nome aqui... Na verdade, task RAM, né? Que eu quero rodar uma task. Task RAM. E aparece as tasks aqui, as tasks de usuários. São justamente aquelas tasks que eu colei lá. Inclusive, eu posso até fazer o seguinte. Essa task aqui, eu vou excluir ela. Né? Por que eu estou criando uma task direto na pasta de usuários? Para qualquer arquivo que eu acessar no meu computador, eu conseguir rodar essa task. Tá? Então, F1, run task, e eu vou rodar essa task de compilar código C. Compilou com sucesso, vocês podem ver aqui, ó. Build, na verdade, aconteceu um erro. Onde que está o erro? Include error detectado. Run task. Agora, na verdade, deu certo agora. Build finalizada com sucesso. Por algum motivo, tá dando esse erro aqui que eu não sei nem porquê. Né? Depois eu descubro e passo um feedback pra vocês. Ou melhor, descobrir por aqui. Provavelmente eu consertei esse bug nas configurações aqui do VS Code. Mas eu precisava de dar uma olhada porque não tá errado esse código aqui tá certo. Mas aqui o meu compilador, o meu VS Code está mostrando que tá errado. Vai entender. Deixa eu ver se nas instalações aqui tem alguma coisa que eu posso tirar. Inteligência, debugging and code browsing. Não. Isso aqui. Isso aqui precisa. Enfim. Tá mostrando que tá com erro aqui, mas não tá. Beleza. Aqui eu consegui, por exemplo, se eu deletar esse carinha aqui, confirmo que eu quero deletar. E agora se eu der um F1 run task e a task que eu criei pelo usuário, né, que no caso é meu nome GCC compiler, ele compila com sucesso aqui, ó. Ele tá compilando com erro esse cara, tá de sacanagem comigo. Include stdio.h. Novamente, o mesmo erro por causa daquele negócio da área de trabalho. Então, já fica a dica para vocês. Se você é usuário do Windows, não faça nada na área de trabalho. Ou melhor, não faça nada que tenha algum caminho que tenha isso aqui, ó. Área de trabalho, um espaço, um acento. O que eu aconselho vocês a fazer? Vocês vêm aqui no C e criam uma pasta de workspace. Área de trabalho. Tá? E tudo que vocês forem fazer, vocês fazem aqui dentro, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui o meu workspace, beleza? Eu confio nos autores, até porque os autores sou eu, né? Eu vou criar um novo arquivo, criar por aqui mesmo, main.c, né? Se eu der um Ctrl J, ele vai até abrir um terminal interno aqui do VS Code. Olha, tá vendo que agora não tem caminhos errados aqui? Caminhos com espaço, com ponto, com acento. É justamente aquilo no Windows que dá tanto problema. Você fica quebrando a cabeça, fica vendo o vídeo do pessoal fazendo certinho no computador deles, porque o computador deles é em inglês. Né? Tá aí um bom motivo para você deixar seu computador em inglês, porque o inglês já por padrão não tem acento nas suas palavras, né? E não acontece esse erro que um sistema todo em português acontece, beleza? Então eu recomendo vocês até mudar o sistema de vocês para inglês para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Então, você não quer mudar, não se sente seguro o suficiente, na pasta raiz do seu computador, na pasta C, cria uma pasta workspace que tudo que você for fazer no VS Code vai ser dentro dessa pasta. Por exemplo, eu posso até deletar isso daqui, eu não quero isso aqui mais,
E eu quero criar uma pasta aqui para programas C, né? Aí eu posso vir aqui e colocar um programa 1. Você tá vendo que eu não usei espaço, usei justamente esse traço. Essa barra aqui dá problema, tá? E aqui dentro eu posso abrir com o meu código o meu VS Code, né? Então agora eu estou dentro da pasta programa 1, eu vou criar aqui um main.c. Tá, eu vou abrir o terminal aqui, Ctrl J, para me ver se tem algum espaço. Olha, não tem, ó. Eu estou evitando usar espaços e acentos, tá vendo? Então agora até ficou errado aqui, ó, tá escrito como programas, né? Uma prática até melhor do que ficar usando traço para garantir que você tá correto é fazer o seguinte: programas, ou melhor, workspace C. Aqui dentro de C eu posso dar um prog 1. Tem que ser criativo na hora de criar os nomes, tá? Isso aqui garante que não vai ter aquele erro que acontece. Então aqui no prog 1, no main.c, eu vou dar um include std io.h int main, abre e fecha isso daqui, return 0. Beleza, olha, você pode ver que até sumiu o erro. Beleza? Aqui eu posso dar um printf e colocar aqui meu nome, Matheus. Tá vendo? Como eu criar a task de usuários, F1, run task, a task GCC. Clico aqui, startou a task, gerou o main.exe. Como é que eu faria para rodar? Você vem em debug, criar um launch, tá? G++ gbd /lldb. Ele vai criar um arquivo launch aqui, ó. Criou. E aqui dentro eu posso adicionar, beleza? Porém, antes de adicionar isso, eu vou instalar, né? Eu acho que vai demorar instalar esse carinha aqui por causa da máquina virtual. Não sei porque não funciona muito bem esse histórico do Windows na máquina virtual. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu vou baixar aqui o terminal. Terminal do Windows. Windows Terminal. Adquirir. E aqui ele demora a baixar, não sei porquê. Aqui tá dizendo que tá iniciando o download, baixando. Vamos ver se ele não vai sacanear dessa vez. Até quando é máquina normal demora. Aqui na máquina virtual, tomara que não. Tá calculando o tamanho, vamos esperar ele baixar. Mas beleza, tá? Enquanto ele baixa, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui gerou o main.exe? Agora sim eu posso copiar o caminho, né? Abrir o meu PowerShell e colar o caminho sem medo, porque eu meio que garanti que no caminho não vai ter, tipo, nomes com acento e com espaço. Então eu dou um CD aqui, ó, colo o caminho, ó, foi normal, eu dou um ls, eu tô vendo aqui que tem um main.exe, aí eu posso executar esse main.exe, ponto, barra invertida, começa a escrever MA, dou um tab para completar, apareceu com ponto C, eu quero o ponto .exe, se eu der um clique aqui, ó, fez o que o programa foi direcionado a fazer, que é simplesmente imprimir Matheus. Entendeu? É uma forma de você rodar seus códigos. Olha, baixou o terminal. Então eu posso iniciar ele aqui. Ele é um terminal muito semelhante ao PowerShell, mas o interessante é que é o seguinte, ele abriu lá, beleza. O terminal pode ser definido com o aplicativo terminal padrão. Abriu configurações. Eu não sei se precisa de ativar como padrão, não lembro. Deixa eu dar um salvar aqui. Salvar. Vou fechar aqui, ó, fechar tudo. Então, beleza. Aqui no Launcher eu vou adicionar uma configuração. Eu vou adicionar o
o C++ Windows Launch. Eu clico aqui, ele vai abrir isso daqui, e aqui eu tenho que passar qual arquivo que eu quero debugar, né? Eu posso vir aqui, ó, aqui, debugar não, é debugar barra executar, tá? Então aqui nessa pasta que eu tô, isso aqui é uma variável do VS Code que diz que é justamente na pasta que eu estou, o arquivo que tem o nome main.exe. Eu dou um Windows S, um Ctrl S para salvar e beleza. No arquivo, eu venho aqui, seleciono o Windows Launch e dou um play. Ele vai rodar e vai abrir o meu terminal e mostrar justamente aquilo que eu acabei de programar. Aqui ele não mostra, ele mostra Mateus e depois aparece pressione qualquer tecla para continuar, porque é até parecido com o Linux. O Linux é desse jeito, você tem que ter esse cuidado. Então aqui no final eu tenho que colocar uma quebra de linha. Beleza? Eu tenho que compilar de novo meu programa, F1 runtask a task mateus.g++, compilou com sucesso e eu dou um play aqui para rodar o meu programa. Olha lá, foi justamente o que eu queria. Beleza? Posso fechar aqui e era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Beleza? Ah, uma coisa interessante. Se o meu arquivo não fosse o main.exe, como é que eu rodaria sem precisar de ficar vindo aqui colocando o main.exe? Né? Eu vou até usar o user tasks aqui, ó, e até copiar esse recurso aqui, ó. Esse recurso aqui, ó, é justamente um cara que fala o seguinte: no arquivo que você está, vamos supor, eu estou nesse arquivo aqui. Se eu vim aqui dar um play, ele vai compilar a partir desse arquivo, entendeu? Então não precisa eu ficar vindo aqui e ficar mudando manualmente. Eu colo isso daqui, ó. No nome do diretório que eu estou, o nome do arquivo com a extensão .exe. Lógico, depois de ter gerado o binário, né? Então é isso que isso aqui está fazendo. Então vamos supor, eu gerei esse main.c aqui. Vou até copiar esse código e vou colar como main.c e colocar aqui, ó, main2, tá? Main2, vou salvar, né? E eu não vou escrever Mateus, vou escrever aqui Luana, tá? E beleza, escrevi Luana aqui. Eu vou rodar esse cara aqui agora. Então F1 task, run task, né? Aqui fica salva a última task, tá? Então se eu der um F1 aqui, ele fica salvo a última task, então eu tenho que ter esse cuidado. Run task, GCC compiler. Dou um run aqui, ele vai gerar ele gerou um erro. Por incrível que pareça, ele gerou um erro. Vamos tentar de novo aqui. Se foi alguma coisa algum processo que eu fiz errado. F1, run task. Ele apareceu com um erro aqui. Vamos ver na minha task o que está acontecendo. File journal. Ah, tá, pessoal. Aqui é de C, ó. Tem que ser o de C aqui. Todos os arquivos.c. Aqui deu um erro porque eu tenho, aqui eu tenho dois main na mesma pasta, tá? Esse aqui é um cuidado que a gente tem que ter. Então teria que essas main tinha que estar em pastas diferentes. Eu vou criar uma pasta aqui chamada main1 e outra pasta aqui chamada main2, tá? Essas aqui são pastas, tá? Então a main1 eu vou tacar lá dentro de main1, mover. A main2 eu vou tacar aqui dentro de main2, mover, né? Porque daí é importante você saber o que é o linker, né? Como eu estava tentando compilar todos os arquivos naquela pasta, né, que é justamente o que a minha task está mandando fazer aqui, ó. Acabei fechando aqui a minha task está mandando compilar todos os arquivos na pasta que tem a extensão .c. E como esses arquivos não tem nada a ver um com o outro, eles não linkam, tava dando erro na hora de compilar por causa disso. Beleza? Então agora como eles estão em pastas separadas, vai dar certo. Então main.c aqui, eu vou dar um run task e o cpp. Agora compilou com sucesso e gerou o executável main.2.exe. Se eu vim nesse cara aqui e quero rodar ele, eu venho aqui no debugger, dou um play. Eu não precisei de entrar lá e mudar o nome, né? No launch. Não precisei de vir aqui e mudar o nome. Todas essas variáveis aqui fazem isso automático para mim. Beleza?
É só uma curiosidade a mais aí sobre esse processo, tá? E, Matheus, por que que você colocou esse ponto... Eu fechei de novo, pessoal. Por que que você colocou esse ponto, esse asterístico, os pontos C aqui? Vocês vão ver que vai ter até outros vídeos na internet explicando como é que você baixa até extensões para fazer esse processo que eu estou ensinando aqui, mas essas extensões elas não consideram todos os arquivos. Ela no máximo vai compilar um único arquivo e pronto. Aqui, esse ponto, esse asterisco aqui está dizendo para compilar todos os arquivos. Então vamos supor que fosse um projeto e não um simples arquivo .main, mas um projeto que tem vários arquivos .c, justamente esse asterisco aqui está mandando eu compilar todos esses arquivos dentro dessa pasta e vai linkar eles, entendeu? Eu tive muito problema com o VS Code por causa do C por causa disso. Eu não sabia o que era linkar, né? Então eu criava vários arquivos .c, porque eu criava classes, né, no C++, para fazer uma orientação, programas orientados a objetos, e eu criava várias classes em arquivos diferentes. Aí eu mandava compilar para uma extensão que se diz pronta para isso, dava erro, porque ela não considerava que eu quero compilar não só um arquivo, mas vários arquivos, gerar vários objetos e depois linká-los, né? Isso daqui faz isso, beleza? Não tem como vocês fugirem disso. Para vocês entenderem o que a Task faz, não adianta eu fazer um vídeo detalhado explicando. Posso fazer, mas vocês vão ter que ler a documentação do VS Code e aprender isso daqui na marra. Eu aprendi na marra, não tem lugar nenhum na internet que explica isso de forma clara, fora a documentação do VS Code, mas é desse jeito que aprende, entendeu? Esse daqui é o do C e esse daqui é o do C++. Inclusive, toda essa preparação que eu fiz aqui também roda por arquivo C++. Deixa eu fechar aqui, eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? Main cpp, que é uma main para o C++. Aqui dentro eu vou adicionar um arquivo main.cpp. Dou um enter aqui e eu vou criar um arquivo cpp. Então aqui, ó, é o include, né? Aí aqui é o IOStream, tá? É diferente do C. E aqui eu vou dar um int main da mesma forma, tá? Abro e fecho chaves, eu coloco um return aqui, 0. Aqui eu vou dar um std cout, né? Esse aqui é uma sintaxe da linguagem C. E vou colocar aqui, ó, hello world. Meu Deus. Meu teclado ele é esquisito, pessoal, então às vezes eu apanho um pouco para ele. Tá, então esse aqui é um arquivo do tipo C++. Toda aquela teste que eu mostrei já possibilita compilar código C++ também. Então eu dou um F1, run task. Eu não vou usar o GCC porque é C++, é o G++, eu clico e ele vai buildar com sucesso. Olha, buildou com sucesso, né? Gerou o main.exe do C++. Eu venho aqui no debugger e clico aqui, que ele vai rodar esse mesmo código, só que feito em C++. Tá vendo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu acho que passou de 1 hora esse vídeo, mas é uma configuração de preparando o ambiente para C++. Eu acho que a partir de agora o mais interessante seria vocês verem o vídeo, terem dificuldades em determinadas partes e pedir detalhes, né, uma explicação mais detalhada sobre essa parte que vocês estão tendo dificuldade. Imagino que a parte da task vai ser a principal dificuldade, mas para quem quer de verdade aprender a programação em C, C++ pelo VS Code, vai ter que quebrar a cara. Por mais que você não vá usar C++, VS Code, C++ ou C na sua vida, passar por esse processo é interessante, porque para configurar um ambiente para programar em Python do mesmo jeito, né, é mais simples, mas é do mesmo jeito, em JavaScript, toda linguagem de programação tem o seu setup, né, o seu preparando o ambiente de programação. E esse exercício é bom, ensina bastante coisa. Fechou? Então é isso. E obrigado aí por quem tem assistido. Agradeço quem chegou até essa parte. E até a próxima.